As 5 linguagens do amor. Capítulo 13. Os filhos e as linguagens do amor. O conceito das linguagens do amor também pode ser aplicado aos filhos. Essa pergunta sempre me é feita por aqueles que participam de meus seminários sobre casamento. Minha resposta genérica é sim. Quando as crianças são pequenas, não há como saber a primeira linguagem do amor delas. Portanto, use todas as 5 e você terá mais possibilidades de descobri-la. Outra dica: ao observar o comportamento de seus filhos, será possível desvendar, mais facilmente, a primeira linguagem do amor deles. Bob tem 6 anos de idade. Quando seu pai chega em casa à noite, após o trabalho, ele pula em seu colo e despenteia os cabelos dele. O que esta criança quer dizer com isso? Quero ser tocado. Ele toca em seu pai porque também deseja ser acariciado. A primeira linguagem do amor de Bob, muito possivelmente, é toque físico. Patrick é vizinho de Bob. Ele tem 5 anos e meio e ambos brincam juntos. O seu pai, no entanto, encontra uma situação completamente diferente ao chegar em casa do trabalho. Patrick diz entusiasmado: "Venha cá, papai. Quero lhe mostrar uma coisa." "Pai, vem cá." E o pai responde: "Espere um pouco, Patrick. Deixa eu dar uma olhada no jornal, primeiro." O menino vai ao seu quarto, mas volta em 15 segundos, e diz: "Papai, venha até o meu quarto. Eu quero mostrar-lhe uma coisa." "Papai, quero mostrar-lhe agora." O pai responde: "Só um instante, filho. Deixe-me terminar de ler o jornal." A mãe de Patrick aparece neste momento e passa-lhe um pito. Ela lhe diz que o pai está cansado, e ele deve deixá-lo ler o jornal sossegado. Ele então diz: "Mas mamãe, eu quero mostrar para o papai aquilo que eu fiz." "Eu sei, mas dê um tempo para o seu pai ler o jornal." A mãe responde. 1 minuto mais tarde, Patrick vai em direção de seu pai e pula em cima do jornal e ri. O pai fica bravo e pergunta: "O que é que você está fazendo, Patrick?" Patrick responde: "Quero que você vá ao meu quarto comigo, ver o que eu fiz." O que Patrick então solicita? Qualidade de tempo. Ele quer a atenção total de seu pai e não vai parar enquanto não a conseguir, mesmo que para isso tenha de fazer uma bela cena. Se o seu filho pegar algum objeto, embrulhá-lo e der a você com um brilho todo especial nos olhos, a primeira linguagem do amor dele, provavelmente, é receber presentes. Ele os concede, porque gostaria de receber algo em troca. Se você observar seu filho, ou filha, sempre desejoso de ajudar os irmãozinhos, isso provavelmente significa que a linguagem dele é formas de servir. Se ele ou ela tiver o hábito de elogiá-lo constantemente, ao afirmar que você está muito elegante, é um bom pai ou uma boa mãe e que bom trabalho você fez, são fortes indicadores de que a primeira linguagem do amor dele é palavras de afirmação. Tudo isso se passa a nível do inconsciente da criança, ou seja, ela propositadamente não pensa: se eu der um presente a meus pais, eles também me darão outro, se eu os tocar, também serei acariciado, mas o comportamento dela é motivado por seus desejos emocionais. Talvez tenha aprendido, por experiência própria, que ao falar ou dizer determinadas coisas, recebe um padrão de reação dos pais. Portanto, o que ela faz ou diz tem o objetivo de suprir suas necessidades emocionais. Se tudo prosseguir normalmente e suas necessidades emocionais forem supridas, tudo se encaminhará para que se tornem adultos responsáveis. Porém,
se a carência emocional não for suprida, podem chegar a violar determinados padrões, ou expressar a ira contra seus pais, por eles não terem suprido suas necessidades. Isto também os levará a procurar amor em lugares inadequados. Dr. Ross Campbell, o psiquiatra que me falou pela primeira vez do tanque do amor emocional, diz que durante os muitos anos em que tratou de adolescentes envolvidos em comportamentos sexuais irregulares, havia entre eles algo cuja carência afetiva deveria ter sido suprida pelos pais. Sua opinião era que praticamente toda conduta sexual irregular em adolescentes tinha sua raiz em um tanque do amor emocional vazio. Porque, quando os filhos ficam mais velhos, nossas palavras de afirmação tornam-se palavras de condenação. Você já reparou esse tipo de coisa ocorrer em sua comunidade? Um adolescente foge de casa. Os pais levantam suas mãos para o alto e perguntam: como ele pôde fazer isso comigo, depois de tudo o que realizei por ele? Aquele adolescente, porém, a vários quilômetros de distância, abre o seu coração para algum conselheiro e diz: meus pais não me amam. Eles nunca gostaram de mim. Eles amam meu irmão, mas jamais gostaram de mim. Será que estes pais amam aquele adolescente? Na maioria dos casos, sim. Então, onde está o problema? Quase sempre este tipo de situação ocorre quando os pais não sabem comunicar seu amor em uma linguagem que o filho possa entender. Talvez eles comprem luvas de boxe e bicicletas para mostrar seu amor, mas talvez o filho grite: por favor, alguém deseja jogar bola comigo? A diferença entre comprar uma bola e jogar com seu filho pode ser um tanque do amor cheio ou vazio. Os pais procuram, sinceramente, amar seus filhos, a maioria deles age assim, mas somente sinceridade não adianta. Precisamos aprender a falar a primeira linguagem do amor de nossos filhos, se quisermos suprir-lhes sua necessidade emocional de amor. Olhemos para as 5 linguagens do amor, no propósito de compreendermos nossos filhos. Palavras de afirmação. Normalmente os pais dizem palavras de afirmação a seus filhos quando eles ainda são pequenos. Mesmo antes que entendam a linguagem verbal, já lhes dizem coisas como: que narizinho lindo! Que olhinhos mais brilhantes! Que cabelo mais macio, etc. Quando o bebê começa a engatinhar, elogiamos cada gesto e esbanjamos palavras de afirmação. Quando ele começa a andar e apoia-se com uma das mãozinhas no sofá, ficamos alguns passos à sua frente, estendemos as mãos em sua direção e dizemos: vem, vem, vem. Isso mesmo, andando, vem até aqui, vem. O bebê dá meio passo em sua direção e cai. O que dizemos a ele? Certamente não é nada como seu burro. Será que você não consegue nem andar? Muito pelo contrário, nossas palavras costumam ser: isso mesmo, muito bem. E dessa forma, a criança levanta-se e tenta novamente. Porque, quando os filhos ficam mais velhos, nossas palavras de afirmação tornam-se de condenação. Quando um deles tem 7 anos, entramos em seu quarto e dizemos-lhe que guarde os brinquedos na caixa. Digamos que haja 12 objetos pelo chão. Voltamos ao quarto em 5 minutos e somente 7 estão na caixa. O que então falamos a ele? Eu lhe disse para guardar esses brinquedos. Se você não fizer isso agora, eu vou. Venha cá, e os 7 brinquedos que já estavam guardados. Por que não dizemos? Muito bem, Johnny, você colocou 7 brinquedos na caixa. Muito bem. Preste atenção, pois certamente os outros 5 brinquedos também pularão em um instante para a caixa.
À medida em que os filhos ficam mais velhos, a nossa tendência é condená-los mais por seus erros do que condecorá-los por seus sucessos. Para a criança que possui palavras de afirmação como sua primeira linguagem do amor, nossas palavras negativas, críticas e desanimadoras aterrorizam sua psique. Centenas de adultos por volta dos 35 anos ainda ouvem retinir em seus ouvidos palavras de condenação proferidas há mais de 20 anos. Você é muito gorda. Ninguém vai querer namorar você. Você não estuda. Se continuar assim, poderá ser expulso da escola. Não dá para acreditar que seja tão burro. Você é um irresponsável e nunca será capaz de fazer nada direito na vida. Muitos adultos lutam com sua autoestima e não se sentem amados durante todas suas vidas, quando sua primeira linguagem do amor é violada de forma tão destrutiva. Qualidade de tempo. Qualidade de tempo significa dedicar aos filhos atenção total. Para uma criança pequena, a forma de falar essa linguagem é sentar-se ao chão com ela e rolar uma bola para lá e para cá. Estamos falando de brincar com carrinhos ou bonecas, de entrar em sua caixa de areia e ajudá-la a construir um castelo. Devemos, portanto, penetrar em seu mundo, fazer as coisas com ela. Talvez você, como adulto, viva em um mundo computadorizado, mas seu filho está no mundo da fantasia. Você precisa descer ao nível de uma criança, se quiser conduzi-la ao mundo adulto. À medida em que a criança cresce e muda seus interesses, você precisa descobrir quais são eles, se deseja suprir suas necessidades. Se o seu novo prazer for basquete, então interesse-se por este tipo de esporte. Se for piano, talvez você precise assistir algumas aulas para ter noções deste instrumento musical ou, pelo menos, ouvir atentamente enquanto ele treina os exercícios. O fato de dedicar-se atenção total a um filho significa que você se importa com ele, e é importante estar ao seu lado, pois aprecia estar junto dele. São muitos os adultos que, ao olharem para trás, para sua infância, não se lembram do que seus pais lhes disseram, mas se lembram do que lhes fizeram. Uma rapaz de 21 anos certa vez me disse: "Eu me lembro que meu pai nunca perdia meus jogos na escola. Eu sabia que ele se interessava pelo que eu fazia." Para aquele homem, qualidade de tempo era um comunicador de amor extremamente importante. Se qualidade de tempo for a primeira linguagem do amor de seu filho e você usar esta linguagem para comunicar-se com ele, haverá grandes chances de que, mesmo na adolescência, permita que você gaste mais tempo com ele. Se você não lhe dedicar qualidade de tempo nos anos de infância, provavelmente na adolescência ele procurará os amigos da turma e afastar-se-á dos pais, os quais, nessa época, vão desejar desesperadamente gastar mais tempo com ele. Receber presentes. Há muitos pais e avós que falam excessivamente a linguagem dos presentes. De fato, quando visitamos uma loja de brinquedos, concluímos que muitos acham que dar presentes é a única linguagem do amor. Se eles têm dinheiro, a tendência é comprar brinquedos em excesso para os filhos. Há alguns que acham que, realmente, aquela é a melhor forma de demonstrar-se amor por uma criança. Alguns pais tentam fazer por seus filhos o que seus pais não puderam realizar por eles. Compram para eles coisas que desejaram ter quando crianças, mas nunca ganharam. Mas, a menos que receber presentes seja realmente a primeira linguagem do amor de seu filho, os presentes terão pouco significado emocional para ele. Os pais podem até ter boas intenções, mas nem sempre é através de um presente que se supre a necessidade emocional de um filho.
se os brinquedos que você dá a seu filho são rapidamente postos de lado, se ele raramente lhe agradece, se a criança não valoriza o que recebeu, há grandes indícios de que receber presentes não seja a primeira linguagem do amor dela. No entanto, se ele, ela, lhe agradece efusivamente, se mostra o presente ganho a outros e diz como você costuma dar-lhe bons presentes, se ele é cuidadoso com seus brinquedos, pois guarda-os em lugar de honra no quarto, mantém-nos limpos e brinca bastante tempo com eles, talvez receber presentes seja a primeira linguagem do amor dele. O que fazer, se você tiver um filho cuja primeira linguagem do amor é receber presentes, e não tiver dinheiro suficiente para comprar vários brinquedos para ele? Tenha em mente que não é a qualidade ou o custo do mesmo que se conta. Muitos presentes podem ser feitos manualmente e, às vezes, as crianças gostam mais desse tipo do que de outros sofisticados. A realidade é essa. Já reparou como as crianças pequenas chegam a brincar mais com a caixa do que com o presente que vem dentro dela? Outra possibilidade é trabalhar com brinquedos quebrados e reconstituí-los. Reformar um deles pode ser um projeto tanto para os pais como para os filhos. Você não precisa ter rios de dinheiro para dar presentes ao seu filho. Formas de servir. Quando os filhos são pequenos, os pais continuamente utilizam-se de formas de servir para se relacionar com eles. Se não o fizerem, as crianças às vezes adoecem. Tomar banho, ser alimentado e vestido, tudo isso requer um bom tempo de trabalho nos primeiros anos da vida de um bebê. Além disso, é necessário cozinhar, lavar e passar. Depois chega a época das lancheiras, dos ônibus escolares e da ajuda nas lições de casa. Tais coisas não são muito valorizadas por algumas crianças, mas para outras comunicam amor. Observe seus filhos. Note como eles demonstram amor por outras pessoas. Isso é uma boa dica para se descobrir a primeira linguagem do amor deles. Se o seu filho costuma demonstrar apreciação por pequenas coisas que se façam por ele, é uma dica de que elas são emocionalmente importantes para ele. Através de formas de servir você lhe comunica amor de forma significativa. Quando você o ajuda com um projeto de ciências, isso significa mais do que uma boa nota. O significado é: meu pai, minha mãe, me ama. Quando você conserta uma bicicleta, o que faz é muito mais do que devolver-lhe as rodas. Permite que ele saia com o tanque cheio. Se o seu filho constantemente se oferece para ajudá-lo com seus projetos de consertos, provavelmente significa que, dessa forma, ele expressa amor, e formas de servir possivelmente seja a sua primeira linguagem do amor. Toque físico. Há anos tomamos conhecimento que o toque físico é um excelente comunicador emocional para crianças. Pesquisas têm mostrado que bebês que recebem bastante colo desenvolvem-se emocionalmente melhor do que os que não têm este privilégio. Normalmente, os pais e os outros adultos seguram o bebê, apertam-no, beijam-no, afofam-no e dizem-lhe palavras carinhosas. Muito antes de entender o significado da palavra amor, ele já se sente amado. Abraços, beijos, cafunés, andar de mãos dadas, são formas de comunicar amor a uma criança. O abraçar e beijar um adolescente já é diferente do abraçar e beijar uma criança. Ele não gostará disso se você tomar esta iniciativa na frente de seus amigos, mas não significa que não queira receber afagos, especialmente se o toque físico for sua primeira linguagem do amor. Se seu filho adolescente costuma chegar por trás de você e abraçá-lo, empurrá-lo, agarrar seu tornozelo ao andar, mexer com você, essas são indicações de que toque físico é importante para ele. Observe seus filhos.
Note como demonstram amor para os outros. Essa é uma boa pista para se descobrir a linguagem do amor deles. Anote os pedidos que lhe fizerem. Muitas vezes estarão relacionados com a primeira linguagem do amor deles. Note as coisas que mais gostam, pois também são indicadores para descobrirmos sua primeira linguagem do amor. A linguagem do amor de nossa filha é qualidade de tempo, portanto, enquanto ela crescia, sempre fazíamos longas caminhadas juntos. Durante o período em que ela estudava na Academia Salem, uma das mais antigas escolas para moças de nosso país, passeávamos pelo pitoresco bairro da Salem Antiga. Os moravianos restauraram a cidade que possui mais de 200 anos de idade. Caminhar pelas ruas de pedra transportava-nos para os tempos passados de nossa história. Andar pelo antigo cemitério comunicava-nos a realidade entre a vida e a morte. Naqueles anos percorremos aqueles locais 3 tardes por semana e conversávamos muito entre as austeras construções. Ela se formou em medicina, e sempre que vem à nossa casa, faz a famosa pergunta: "Papai, que tal sairmos para dar uma volta?" Nunca recusei seus convites. Meu filho, porém, jamais caminhou comigo. Ele diz: "Caminhar é muito chato. Você não vai a lugar nenhum. Se quiser ir a algum local específico, vá de carro." A primeira linguagem do amor dele nada tem a ver com qualidade de tempo dela. Como pais, sempre tentamos colocar nossos filhos na mesma forma. Vamos a conferências sobre as crianças, lemos livros sobre como ser melhores pais, aprendemos algumas boas ideias e queremos chegar logo em casa para colocá-las em prática com cada um deles. O problema é que cada filho é diferente e o que comunica amor para um, necessariamente não transmite ao outro. Forçar uma criança a caminhar a seu lado para que você possa ter qualidade de tempo com ela não comunicará amor. Precisamos aprender a linguagem do amor de nossos filhos se quisermos que eles se sintam amados. Acredito que a maioria dos pais realmente ama seus filhos. Também admito que milhares de pais não conseguiram comunicar amor na linguagem certa e milhares de crianças em nosso país vivem com o tanque emocional vazio. Acho que grande parte das crianças com comportamento inadequado tem por trás um tanque vazio. Nunca é tarde demais para se demonstrar amor. Se seus filhos são mais velhos e você percebe que durante anos falou com eles na linguagem errada, por que não comunicar isso a eles? Que tal falar-lhes assim? Sabe de uma coisa, li um livro sobre como se demonstra amor e percebi que, durante anos, nunca expressei carinho por você da forma mais adequada. Tenho tentado de mostrar meu amor através de, porém, agora percebo que essa forma provavelmente não lhe comunicou meu carinho, pois sua linguagem do amor é outra. Chego à conclusão que sua linguagem do amor possivelmente seja: "Como você sabe muito bem, eu sempre o amei, e espero que no futuro consiga expressar-lhe isso da melhor maneira possível." Talvez você queira até explicar as 5 linguagens do amor para eles e conversar sobre a sua e a deles. Talvez seja você quem não se sinta amado por seus filhos mais velhos. Se forem maduros o suficiente para entender o conceito das linguagens do amor, sua conversa poderá abrir-lhes os olhos. É bem provável que se surpreenda com a boa vontade deles em tentar falar sua linguagem do amor e, quando o fizerem, surpreender-se-á como seus sentimentos e atitudes para com eles começaram a mudar. Quando os membros de uma família começam a falar a primeira linguagem do amor um ao outro, o clima emocional aumenta grandemente. Capítulo 14. Uma palavra pessoal. No capítulo 2,
Previne o leitor que entender as 5 linguagens do amor emocional e aprender a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, poderiam afetar radicalmente o comportamento dele ou dela. Agora, eu pergunto, o que você acha? Li vários livros sobre este assunto, acompanhei as vidas de vários casais, visitei pequenas e grandes cidades, recebi em meu escritório de aconselhamento diversas pessoas e conversei com várias delas em restaurantes, etc. Estes conceitos também poderiam alterar radicalmente o clima emocional de seu casamento. O que aconteceria se você descobrisse a primeira linguagem de seu cônjuge e resolvesse falá-la de forma consistente? Nem você nem eu podemos responder a esta pergunta sem primeiramente testá-la. Posso dizer que vários dos casais que ouviram estes conceitos em meus seminários, disseram que o fato de escolherem amar e expressar carinho na linguagem do amor de seu cônjuge provocou uma enorme diferença em seus casamentos. Quando a necessidade emocional de ser amado, é suprida, cria-se um clima onde o casal consegue lidar com as outras áreas da vida de forma muito mais produtiva. Cada um de nós chega ao casamento com diferentes histórias e personalidades. Levamos nossa bagagem emocional para nossos relacionamentos conjugais. Cada um chega com expectativas diferentes, com diversos enfoques das situações e muitas opiniões sobre o que realmente importa na vida. Em um casamento saudável, esta variedade de perspectivas deve ser harmonizada. Não precisamos concordar em tudo, mas devemos achar uma forma de lidar com cada uma de nossas diferenças de forma que elas não se tornem fatores de separação. Com tanques do amor vazios, os casais tornam-se ausentes e até agressivos, seja verbal ou fisicamente, ao colocarem seus argumentos em jogo. Porém, quando o tanque do amor está cheio, cria-se um clima de amizade, compreensão e boa vontade perante as diferenças, um clima propenso às negociações dos problemas que surgem no dia a dia do casal. Estou convencido de que nenhuma outra área do casamento afeta tanto o relacionamento a dois, quanto o suprir a necessidade do amor emocional. A habilidade de amar, especialmente quando o cônjuge não corresponde, parece ser impossível para alguns. Esse tipo de amor pode exigir que utilizemos nossos recursos espirituais. Muitos anos atrás, quando me deparei com meus próprios problemas conjugais, tornei a descobrir que precisava de Deus. Como antropologista, fui treinado a examinar dados. Decidi, pessoalmente, fazer escavações nas raízes da fé cristã. Examinei os registros históricos do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, passei a ver sua morte como expressão de amor e sua ressurreição como uma profunda evidência de seu poder. Tornei-me um cristão sincero. Entreguei-lhe minha vida e descobri que ele nos prove a energia espiritual interior para amar, mesmo quando o amor não é correspondido. Gostaria de encorajá-lo a fazer sua própria investigação sobre aquele que, ao morrer, orou pelos que o mataram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é a principal expressão do amor. A alta taxa de divórcio em todo o mundo evidencia o fato de que milhares de casais vivem com o tanque do amor emocional vazio. O número crescente de adolescentes que fogem de suas casas e quebram lei após lei indica que, muitos pais, apesar de bem-intencionados e de tentarem sinceramente expressar amor a seus filhos, ainda falam com eles a linguagem do amor errada. Acredito que os conceitos deste livro podem causar um impacto sobre os casamentos e as famílias de quem o ler. Não escrevi este livro para ser um tratado acadêmico e guardado nas bibliotecas dos colégios e faculdades, apesar de esperar que professores de sociologia e psicologia o considerem como ajuda na área do casamento e da vida familiar.
Eu o elaborei, não para os que estudam o casamento, mas para os casados, que passaram pela experiência eufórica da paixão, entraram no matrimônio com sublimes sonhos de fazer um ao outro extremamente feliz, mas que, com a realidade do dia a dia estão até em perigo de um rompimento total. É minha esperança que milhares destes casais não somente reencontrem seus sonhos, mas também descubram o caminho para que seus ideais tornem-se realidade. Sonho com o dia em que o potencial dos casamentos seja aproveitado para o bem do próprio homem, quando maridos e mulheres puderem viver a vida com seus tanques do amor emocional lotados, de forma a apoiarem-se para conseguir alcançar não somente o potencial pessoal de cada um, como também o conjugal. Sonho com o dia em que as crianças cresçam em lares cheios de amor e segurança, onde a energia progressiva seja canalizada em aprendizado e em serviço, ao invés de irem atrás do amor que não receberam em casa. É meu desejo que este livro reavive as chamas do amor em seu casamento e em outros milhares de matrimônios. Se fosse possível, eu mesmo daria um exemplar deste livro a todos os casais do mundo e diria: escrevi este livro para vocês. Espero que ele cause mudanças em suas vidas. Se isso realmente ocorrer, por favor dê outro exemplar a mais alguém. Contudo, como não posso fazer isso, ficaria muito grato se você, que o leu, presentear-se, com uma cópia, os seus familiares, irmãos e irmãs, seus filhos casados, seus funcionários, seus colegas de clube, igreja ou sinagoga. Quem sabe, juntos, veremos nosso sonho tornar-se realidade. Guia de estudo para os cônjuges e discussão em grupo. Por James S. Bell, Jr. Introdução. Após ler e refletir sobre os primeiros capítulos deste livro, encoraje seu cônjuge a fazer o mesmo. Depois, os dois estarão aptos a realizar juntos os exercícios a seguir. Todos os pensamentos importantes e perguntas são feitos diretamente para o esposo e a esposa. Espera-se que, após ler esta obra, ou no processo da feitura dos exercícios, cada leitor descubra sua própria primeira linguagem do amor, seus dialetos, e sua segunda linguagem mais forte. Portanto, as linguagens e capítulos não serão aplicados da mesma forma a ambos os cônjuges. Todas as perguntas relacionam-se diretamente com o material de cada capítulo. Por vários motivos, especialmente se você estiver passando por algum período difícil na vida conjugal, seu esposo talvez não queira participar, seja da leitura dos capítulos iniciais deste livro ou deste guia de estudo. Se este for seu caso, você, em cujas mãos encontrasse esta obra, fará os exercícios para que os benefícios deste livro tornem-se realidade. Da mesma forma, se você seguir as diretrizes das questões apresentadas, seu cônjuge reagirá de forma positiva, mesmo sem ler os primeiros capítulos ou discutir o guia de estudo. Perguntas mais abrangentes que visam debates em grupos foram adicionadas a cada capítulo. Isso inclui um aspecto mais amplo que vai além das preocupações do casal. Todas as propostas podem ser usadas em grupos de estudo de casais. Seria aconselhável que cada líder destas equipes já tivesse experiência nessa área. Material de apoio pode ser utilizado para dar mais subsídios à discussão. Note que as perguntas dos capítulos 10 e 11 foram acopladas. Finalmente, não se condenem se vocês não conseguirem responder às perguntas ou não fizerem as tarefas sugeridas. Elas são sugestões que ajudam a colocar em prática o que foi visto neste livro e aplicam-se, diferentemente, aos vários casais que o lerem. A tentativa de expressar amor de forma mais eficiente baseia-se na individualidade de cada cônjuge.
Aprender e falar a linguagem do amor de seu esposo compensa o maior dos esforços. O que acontece com o amor após o casamento? Conceito importante. Devido ao fato de cada um de nós receber amor de formas diferentes, mantê-lo aceso em nossos casamentos é uma tarefa difícil. Se não entendermos como nosso cônjuge recebe o amor, nossos casamentos poderão murchar e simplesmente não entenderemos o porquê. Precisamos descobrir a forma de cada um receber amor. Utilize uma folha de papel à parte e resolva as seguintes questões. Olhe para sua infância. Você se sentiu adequadamente amado por seus pais? Como eles expressavam amor por você? Com base nos resultados em sua vida, que impacto tiveram na forma de você comunicar amor a seu cônjuge? Faça uma lista das falhas e dos sucessos de seus pais, ao comunicar-lhe afeição e afirmação. Que semelhanças você vê, na forma em que expressa amor a seu cônjuge? Você não diminuiu sua demonstração de amor a seu cônjuge, mas, apesar disso, ele cada vez mais ri negativamente. Identifique, a seguir, 2 áreas problemáticas nos últimos 2 anos. Atos de amor aos quais seu cônjuge não correspondeu. Manifestação de uma frustração devida à sua falta de cuidado, a qual você desconhece ou discorda. Qual é a verdadeira natureza do problema? Faça uma retrospectiva e diga que livros, fitas, artigos, etc. influenciaram-no no que diz respeito à melhoria de sua vida amorosa com seu cônjuge. Tente lembrar quando e como você tentou colocar em prática o que aprendeu. Teve sucesso ou falhou? Por quê? Eles tinham alguma implicação com as linguagens do amor. Procure lembrar-se de alguma época em que você tentou comunicar amor através de alguma forma específica e não foi entendido. Talvez não tenha sido rejeição, mas sim uma não identificação. Porque boas intenções, sinceridade e promessas cumpridas não são suficientes. Para discussão em grupo. Inicie um debate sobre a natureza da comunicação em geral e como os mal-entendidos podem ocorrer, devido à complexidade das várias formas de linguagem. Como as circunstâncias familiares, seu gênero, seus valores, etc., podem complicar mais o processo. 2. Mantendo cheio o tanque do amor. Conceito relevante. O amor ocupa um lugar de destaque no comportamento humano, apesar de suas muitas dimensões e interpretações. O próprio relacionamento conjugal existe para cultivar o amor e a intimidade. O casamento também é o principal lugar onde um tanque do amor pode ser enchido. Lembre-se de mais 3 frases do tipo: o amor faz o mundo girar, as quais revelam a importância que se dá ao amor. Explique o significado de cada uma delas e as implicações em seu casamento. Costumamos desculpar comportamentos prejudiciais de vários tipos, ao atribuí-los ao amor. Observe um exemplo desta natureza em algum relacionamento próximo a você, e sonde como um conceito de amor distorcido contribui para o problema real. Focalize-se em seus próprios filhos ou em outras crianças da família. Procure lembrar-se de um incidente, ou comportamento inaceitável que possa ser atribuídos a algum período em que tenha ocorrido alguma recepção inadequada de amor. Como a situação teria sido melhor se elas estivessem com o tanque do amor cheio? O isolamento impede o crescimento do amor. Procure lembrar-se de algum período em seu casamento, em que a separação física de seu cônjuge tenha contribuído para que surgisse um clima de distanciamento. Em seguida, reflita sobre o distanciamento emocional ocasionado por um desacordo. Qual foi o resultado interno, em ambos os casos, e como isso foi corrigido?
Um tanque do amor vazio pode ser comparado ao motor de um carro sem óleo. Seja criativo e faça mais duas analogias que possam descrever de forma inteligente o andar sem combustível na vida conjugal. Como essas comparações apontam a importância de, regularmente, dar e receber amor. Para discussão em grupo. Inicie um debate sobre o lugar ocupado pelo amor nos vários sistemas filosóficos e teológicos, os quais contribuíram e contribuem para o passado e o presente de uma civilização saudável. Como é definido e como atua. 3. Apaixonando-se. Conceito importante. Apesar da experiência de se apaixonar ser algo entusiástico, ela é curta e muito autocentralizada. O amor que realmente contribui para o bem-estar emocional de seu cônjuge baseia-se na razão, vontade e disciplina. Mas esta última seria suficiente para oferecer a possibilidade de transformação e plenitude. Faça uma lista com duas categorias provenientes da época em que você se apaixonou por seu cônjuge. Na primeira coluna, coloque os sentimentos, convicções, expectativas, etc., que mais tarde transformaram-se em frutos que contribuíram para o amor volitivo. Na segunda lista, escreva aqueles sentimentos volúveis, irreais, ou mesmo prejudiciais, que não contribuem em nada para um relacionamento idôneo. Procure estabelecer um ponto aproximado na linha de seu casamento, onde os sentimentos eufóricos diminuíram e você começou a enxergar falhas em seu cônjuge. Tente recordar algumas das dificuldades encontradas e também o crescimento resultante. Identifique sentimentos românticos recentes em seu casamento que tenham propiciado a volta de outros sentimentos anteriores. Como foram integrados até que se tornaram uma forma mais saudável e benéfica em um relacionamento mais profundo. Da mesma forma que você desejou permanecer no pico do primeiro período do namoro, talvez também esteja satisfeito com o platô de seu atual relacionamento amoroso. Antes de acomodar-se, seja sincero a respeito da qualidade total do amor que você hoje oferece. De que forma assemelham-se aos três aspectos que o Dr. Peck identifica como a ilusão da paixão: 1. Não provém de um ato da vontade, 2. Possui pouca disciplina e esforço consciente, e 3. Não se interessa genuinamente pelo crescimento do cônjuge. Cite 3 atos dirigidos ao seu cônjuge, realizados no último mês, e que demonstram qualidades do amor verdadeiro. 1. Foi emocional, mas não obsessivo. 2. Exigiu esforço e disciplina. 3. Baseou-se na razão e não no mero instinto. 4. Foi em busca do crescimento pessoal do cônjuge. Discussão em grupo. Promova uma busca aos componentes emocionais, psicológicos, fisiológicos e espirituais tanto da experiência da paixão como do amor verdadeiro e altruísta. A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Conceito importante. Elogios, palavras de encorajamento e pedidos, ao invés de ordens, afirmam a autoestima de seu cônjuge, além de criar intimidade, curar feridas e permitir livre expansão de seu potencial. Separe uma semana para que seu cônjuge compartilhe seus sonhos, interesses e talentos. Ouça-o com empatia e tome conhecimento dos detalhes. Após colocar-se no lugar dele, encoraje-o amorosa e sinceramente, e ofereça-se para ajudá-lo a atingir seus alvos, de todas as formas possíveis. A convivência poderá gerar contentamento ou grosseria, nas mais variadas formas. Avalie algumas características de seu relacionamento na última semana. Sua tonalidade de voz esteve áspera, sua atitude sarcástica ou seu ponto de vista muito crítico. Sua observação tem estado mais nas falhas de seu cônjuge. Resolva essas questões e peça perdão.
Avalie seu estilo de relacionamento em termos de padrões de comunicação. Suas palavras refletem pedidos, sugestões e solicitação de orientação. Ou elas soam como exigências, ultimatos ou mesmo ameaças. Lembre-se de que escolha, liberdade de opinião e serviço voluntário são aspectos chaves do amor. Como você pode melhorar sua comunicação verbal com seu cônjuge? Existe uma variedade infinita de formas de gentileza, intimidade e apoio que podem ser utilizadas na comunicação verbal com seu cônjuge. Como o texto sugere, comece a fazer uma caderneta de apontamentos chamada de palavras de afirmação, na qual você deverá registrar formas positivas e criativas de elevar seu cônjuge, mesmo que seja nas menores coisas. Autoajuda e literatura inspirativa são muito importantes. O casamento de Bill e Betty J.O. melhorou tremendamente com uma simples estratégia. Cada um deles fez uma lista de coisas que apreciava no outro. Depois, 2 vezes por semana elogiavam-se mutuamente com base em suas listagens. Faça o mesmo com seu cônjuge. Antes de começar, talvez seja bom dar mais uma olhada nas listas de Bill e Betty. Após o início dessa prática, a decisão a ser tomada é quanto à continuidade da mesma por 2 meses, conforme surgirem as oportunidades. Para discussão em grupo. O tópico para discussão é o poder da palavra e sua capacidade de determinar destinos de pessoas ou mesmo de nações. Como as expressões verbais podem nos cegar, nos libertar e ditar a imagem que fazemos de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. A segunda linguagem do amor. Qualidade de tempo. Conceito importante. Gastar tempo compartilhando, ouvindo e participando juntos em atividades significativas comunica que realmente nos preocupamos e apreciamos um ao outro. Minha profissão exige muito de mim é uma justificativa característica para não gastar qualidade de tempo com seu cônjuge. Sucesso e coisas materiais não são substitutos da intimidade. Estabeleça um plano juntamente com seu cônjuge, e vais equilibrar suas responsabilidades de forma a oferecer uma qualidade de tempo adequada. Sacrifícios serão necessários para as negociações a serem feitas. Bill percebeu que a primeira linguagem de Betty J.O. era qualidade de tempo. Então fez uma lista das coisas que ele sabia que ela apreciaria realizar com ele. Caminhadas, férias ou simplesmente mais conversas com as crianças, implicavam em compartilhar mais de si em meio a atividades significativas. Crie sua própria lista e faça um compromisso de 2 itens durante os próximos 2 meses. Traga à sua mente o maior problema, ou desafio, enfrentado por seu cônjuge. Escreva formas de como você poderia melhor atender os seguintes itens: A. Menos conselho e mais empatia. B. Mais compreensão e menos solução. C. Mais perguntas e menos conclusões. D. Mais atenção à pessoa e menos ao problema. Descubra a importância que atividades compartilhadas possuem em seu casamento. Separe 3 experiências que os tenham unido e ainda é uma fonte de afetuosas recordações. Estas experiências envolveram qualidade de tempo em atividades compartilhadas. Planeje um novo evento que potencialmente venha a se tornar outra fonte agradável de recordação. Seja honesto quanto ao papel dos sentimentos em sua vida. Quando a expressão destes contribuiu para uma solução saudável de um problema ou para a conclusão positiva de uma situação. Acima de tudo, você reprime ou teme suas emoções. Você explode ou as mascara. Como elas afetam seu cônjuge. Como o aspecto emocional de seu casamento pode ser melhorado. Para discussão em grupo.
A discussão deve se dirigir à ideia de que as atividades a serem compartilhadas pelo casal devem ser criadas segundo os interesses dos dois, de forma que ambos os cônjuges venham a apreciá-la. Um segundo tópico é o dedicar tempo, como também mente e coração, aos interesses de seu cônjuge, o que inicialmente não era feito. A terceira linguagem do amor: receber presentes. Conceito importante. Presentes são símbolos visuais do amor, sejam eles comprados, feitos por você, ou simplesmente sua presença disponível para seu cônjuge. Presentes demonstram que você se importa e representam o valor de um relacionamento. O valor de um presente pode ser visto nos olhos de quem o recebe. Talvez você não aprecie um presente recebido. Considere a intenção de quem deu, e reoriente seu próprio pensamento para valorizar o amor demonstrado pelo doador. Coloque em prática o conselho dado pelo autor e faça uma lista dos presentes que você deu ao seu cônjuge no passado. Além disso, peça a opinião de outras pessoas que conheçam o gosto dele. Depois, decida dar presentinhos de amor, por mais simples que sejam, que se alinhem com as preferências apontadas, de preferência uma por semana durante o próximo mês. Talvez em sua mente presentes e finanças não combinem muito bem em sua situação atual. No entanto, o ato de dar presentes pode ser encarado como um investimento em seu mais importante tesouro. Procure vê-lo como uma forma de poupança ou mesmo de segurança. Reveja seu orçamento e, sacrificialmente, invista mais em seu cônjuge. Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge for receber presentes, isso talvez requeira que você, por algum tempo, abra mão de suas prioridades. Procure recordar-se de situações, nos últimos anos, em que sua presença foi grandemente aguardada, como um presente, por seu cônjuge e você não pôde estar lá. Mas, você deveria ter estado. Em plena consciência, planeje estar na próxima vez. Lembre-se de que o presente de sua presença vai além de seu comparecimento físico. Procure, durante uma semana, compartilhar pelo menos um acontecimento importante ou sentimento, que tenha ocorrido em seu dia. Solicite o mesmo de seu cônjuge. Para discussão em grupo. Compartilhe exemplos de tipos diferentes de presentes dados nas mais variadas culturas, tradições de família e tipos de personalidade. Como eles demonstram amor e por que são considerados de valor. A quarta linguagem do amor: formas de servir. Conceito importante. Se alguém critica seu cônjuge por ele deixar de fazer algo para ele, pode ser uma indicação de que formas de servir seja a sua primeira linguagem do amor. Formas de servir nunca deveria acontecer por coação, porém deve ser dada e recebida livremente, e sua realização solicitada. Mesmo que desejemos atender às solicitações de nosso cônjuge, sempre fazemos do nosso jeito e em nossos termos. O serviço feito com amor significa atender às expectativas. Peça especificações relativas às tarefas solicitadas e execute-as exatamente como recomendadas. Escolha 3 tarefas que não sejam complicadas, mas que sejam humilhantes. Você não tem que, necessariamente, apreciá-las para poder fazê-las, mas seu cônjuge ficará muito feliz se você as fizer por ele. Surpreenda-o executando-as sem que seja solicitado. Muitos casais pensam que, em seu relacionamento, já superaram o papel estereotipado relativo aos sexos. Porém, influências inconscientes ainda permanecem. Discutam seus genuínos sentimentos sobre compartilhar todas as atividades e o histórico de sua família nesse particular.
olhe novamente para a lista de solicitações de formas de servir feita por Mark e Mary. Escolha 4 tarefas as quais apreciaria que seu cônjuge fizesse para você. Certifique-se de que realmente as recebe e trabalhe nos ajustamentos, os quais devem ser baseados no amor mútuo e não em coação ou em alguma troca legalista. Muitos problemas provêm do mito que, após o casamento, deve-se abandonar o cortejar do período de namoro. Tente lembrar-se da profundidade do amor e intimidade resultantes das mais variadas formas de servir utilizadas naquele período. Para resgatar a proximidade, tente fazer algumas das antigas formas de servir, e tente perceber se ainda são pertinentes à situação. Para discussão em grupo, utilize 2 diferentes pontos de vista que indivíduos e sociedades têm mantido durante séculos. 1. Realização e felicidade residem no fato de se estar no auge e ter outras pessoas a seu serviço, ou 2. Realização e felicidade encontram-se em servir aos outros, de forma que se descubra o significado do amor através da dedicação voluntária. A 5ª linguagem do amor, toque físico. Conceito importante. O toque físico, como gesto de amor, toca no mais profundo de nosso ser. Como linguagem do amor, é uma forma poderosa de comunicação, seja um simples toque no ombro ou o mais apaixonado dos beijos. Elimine todas as formas negativas de toque físico. Se você chegou alguma vez a machucar seu cônjuge, mesmo de leve, peça perdão e exerça seu autocontrole. Se houver certos tipos de toque que aborreçam, pare com eles e substitua-os por outros que sejam agradáveis. Talvez você e seu cônjuge nunca tenham compartilhado um com o outro sobre os tipos de toque que apreciam. Conversem sobre as dimensões emocionais, sexuais e psicológicas relacionadas com todas as áreas do corpo. Faça uma lista de todas as circunstâncias, localizações e todos os tipos de toques apropriados, que enriqueçam seu relacionamento físico. Por exemplo, qual é o ponto e a natureza do toque físico que você deseja ao entrar ou sair do carro? Se vocês pensarem diferentemente a este respeito, cheguem a um acordo, e cada um pense primeiramente em agradar o outro. Vá novamente até as páginas onde estão Patsy e Pat. Para ele era relativamente fácil expressar seu desejo por qualidade de tempo. Ela, porém, achava muito difícil solicitar os toques físicos, especialmente na área sexual. Por que você acha que isso ocorrerá assim? Seu cônjuge não pode ler sua mente. Difícil, ou não, precisamos compartilhar nossa necessidade de amor e a linguagem através da qual nos sentimos mais amados. Por que não separar um tempo para conversar com seu cônjuge sobre isso? A necessidade de toque físico é mais difícil de se admitir, mesmo que seja para nós mesmos. Especialmente na área sexual, seja honesto com seu cônjuge e com você mesmo sobre onde não se sente amado ou mesmo inseguro, especialmente porque a maioria de nós percebe que nossos corpos são imperfeitos. As crises em nossas vidas surgem por morte, enfermidades sérias, e coisas do gênero. No entanto, também podem incluir pequenos traumas cotidianos que causam grande impacto emocional. Esteja presente com palavras de cuidado, carinho e toque gentil, ao invés de utilizar o silêncio ou as palavras vazias. Para discussão em grupo. Dirija a conversa para os mistérios da emoção relacionados ao toque físico. Por exemplo, algumas vezes nossos tanques emocionais imploram por um abraço, quando algo nos machuca. Outras vezes, porém, não desejamos que ninguém nos toque de forma alguma. Humor,
atitudes e percepções afetam em nossa decisão de querermos ou não ser tocados, abraçados ou manter relações sexuais. Descobrindo sua primeira linguagem do amor. Conceito importante. Há algumas perguntas básicas e essenciais que devem ser respondidas para se descobrir nossa primeira linguagem do amor. O que você mais aprecia? O que faz com que você se sinta mais amado? O que mais profundamente o magoa? O que deseja acima de tudo? Essas respostas oferecem dicas muito importantes. Muitos de nós se esforçam para que o sexo seja algo apreciado pelos dois. Focalizamos em técnica, frequência e variedade. No entanto, grande parte deste esforço tem a ver com o estado emocional de nosso tanque do amor. Pense sobre seu relacionamento e em como evidenciar mais o lado emocional, o que também melhorará o relacionamento físico. Muitas vezes expressamos amor em nossa própria primeira linguagem do amor, ao invés de tentar descobrir qual é a primeira linguagem de nosso cônjuge. Olhe para trás, quando sentia que comunicava seu amor de forma adequada. Você utilizava a sua primeira linguagem do amor, ou a de seu cônjuge. Está disposto a fazer um novo compromisso, de forma a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge. Se você ainda tem alguma dificuldade na autocompreensão do que se relaciona com as linguagens do amor, talvez seu tanque emocional esteja muito cheio ou muito vazio. Faça um levantamento de suas emoções mais profundas e avalie qual caso é verdadeiro. Se o seu tanque está vazio, pergunte-se: eu já me senti amado em minha vida? Se a sua resposta for positiva, minha outra pergunta é: quando? O que o faz sentir-se amado? Sua resposta revelará sua linguagem do amor. Se seu tanque do amor está muito cheio, volte ao tempo do namoro e reavive sua memória. Essa prática ajudará a chegar à raiz do que era importante e resolverá o mistério. Então, poderá compreender melhor e trabalhar para afinar ainda mais o seu relacionamento conjugal. Esteja seu tanque do amor completamente vazio, ou muito cheio, tenha você já descoberto, ou não, sua linguagem do amor, jogue o checagem de tanque durante o próximo mês. Solicite uma leitura dos resultados de 0 a 10, 3 vezes por semana e então peça sugestões a seu cônjuge para que a medida possa subir para ele. Se seu cônjuge estiver no 10, você pode congratular-se, porém não pare de amar. Para discussão em grupo. Muitas vezes, para se atender às necessidades de nosso cônjuge, precisamos adquirir novas habilidades, mesmo que seja algo básico como se lavar roupas sujas. Debatam sobre como os casais precisam ser pacientes e dar instruções para que possam atingir o máximo da realização em seus casamentos. 10 e 11. Amar é um ato de escolha e o amor faz a diferença. Conceito importante. Optar por amar na linguagem de nosso cônjuge oferece muitos benefícios. Pode curar feridas do passado e fornecer um sentimento de segurança, autovalor e significado. As características instintivas da paixão diferem grandemente do ato da escolha, que é baseada na vontade e pode suprir a mais profunda necessidade emocional do cônjuge. Como Brent no capítulo 10, nosso tanque do amor pode estar quase vazio sem que saibamos o porquê. Não queremos magoar nosso cônjuge, mas podemos ir atrás de muitas formas impróprias para tentar suprir nossa carência. Avalie honestamente estes pensamentos e ações, à luz das necessidades não supridas. Há alguma forma melhor de suprir suas carências? Você estaria disposto a investir 2 meses e testar o velho ditado: "Dai-vos será dado"? Por que não começar hoje mesmo e ver o que acontece?
Um alvo mais elevado é amar pela satisfação de dar, ao invés de receber. Examine suas mais recentes expressões de amor a seu cônjuge. O que você esperou receber em troca? Se não receber alguma coisa em troca, isso alterará seu comportamento. Algumas vezes esperamos resultados imediatos. Lembre-se, Roma não foi construída em um só dia. O amor é mais importante do que a construção desta cidade. Dê um tempo. Focalize, agora, os atos de amor que seu cônjuge apreciaria, mas que não são naturais em você. Quem sabe deixou de fazê-los e precisa agora que seu cônjuge, honestamente, o relembre. Significado, autovalor e segurança. Estas três coisas são imprescindíveis ao nosso bem-estar. Sejam abertos e vulneráveis um com o outro, e compartilhem a impossibilidade de atingi-los sem o amor e atos de ambos. A utilização da linguagem errada não é uma experiência neutra, mas sim extremamente negativa. Consulte no capítulo 11 a experiência de Jean e Norman. O conflito extremo de 35 anos baseava-se em um simples mal-entendido. Reveja as áreas de conflito e como elas se relacionam com uma ênfase imprópria na linguagem de amor errada. Para discussão em grupo. Muitas vezes os casais procuram obter segurança ou autovalor ao coagir ou manipular um ao outro na tentativa de suprir suas necessidades emocionais. Por outro lado, uma dedicação total de seu melhor ao cônjuge não garante que receberá amor em troca. Debata sobre o risco que existe de não se chegar a ter as necessidades supridas, mesmo que se ofereça o melhor. Que outros princípios além da linguagem do amor podem melhorar um casamento? Amando quem não merece nosso amor. Conceito importante. É possível, porém difícil, expressar amor para quem não merece nosso carinho. Mesmo que sejamos destratados, e aborrecidos, sem qualquer sentimento positivo, a não ser a dor. Apesar disso, atitudes positivas baseiam-se na escolha, não nos sentimentos. A aplicação da linguagem certa do amor oferece possibilidades milagrosas. Se o seu casamento está com sérios problemas, como os descritos neste capítulo, você deve estabelecer um sério compromisso da vontade, para assumir a experiência que se segue. Há riscos de dor e rejeição, mas existe também a possibilidade de que seu casamento torne-se saudável e realizado. Avalie os custos, pois é válido tentar. Os 4 passos a seguir, itens 2 a 5, provavelmente levarão por volta de uns 6 meses para atingir resultados semelhantes à situação de Glenn Young. A fé na ajuda de Deus aumentará grandemente as chances de sucesso. Pergunte como você pode tornar-se um cônjuge melhor e, no que diz respeito à atitude do outro, haja com base na informação da resposta. Continue tanto na busca de mais informação, como na procura de atender aos desejos que lhe forem apresentados com todo o seu coração e vontade. Assegure seu cônjuge de que seus motivos são puros. Quando receber um relatório positivo, saberá que existe progressos. Solicite a seu cônjuge um pedido não ameaçador, mas específico para facilitar-lhe as respostas. Quer ele responda imediatamente, ou não, peça um relatório a cada mês. Certifique-se de que se relaciona com sua primeira linguagem do amor para que comece a encher seu tanque vazio. Quando seu cônjuge responder e suprir sua necessidade, você estará apto a corresponder não somente com a vontade, mas também com as emoções. Se não houver reação, continue com um retorno positivo e afirmação. Se o seu casamento desenvolver-se, certifique-se de não descansar sobre os louros e esquecer a linguagem e as necessidades diárias de seu cônjuge.
Você está no caminho da realização de seus sonhos, mas continue assim e mantenha o registro de suas atividades para avaliar o progresso. Para discussão em grupo. Muitos casamentos terminam em divórcio devido a uma recusa em humilhar-se e a servir um ao outro, mesmo em meio à rejeição. Debatam os méritos dos ensinos de Jesus Cristo neste capítulo, e também em Lucas 6:27. Amai vossos inimigos. Reveja também o significado das atitudes do Mestre, quando lavou os pés de seus discípulos, João 13:5-12-17. 13 Os filhos e as linguagens do amor. Conceito importante. As 5 linguagens do amor aplicam-se também aos filhos, apesar deles não estarem conscientes de suas próprias necessidades e poderem, ou não, entender suas devidas atitudes. Palavras de afirmação. Ao educarmos nossos filhos, temos a tendência de criticar suas falhas. Se extrapolada, esta atitude pode provocar consequências nefastas em sua vida adulta. Determine a si mesmo elogiar seu filho por toda a atitude correta que ele praticar na próxima semana. Um mínimo de 2 elogios ao dia é um bom alvo. Qualidade de tempo. Desça ao nível de seus filhos. Descubra os interesses deles e procure conhecê-los o máximo possível. Quando estiver com eles, fique totalmente presente, dando a eles atenção integral. Separe um momento diário para gastar com cada um de seus filhos, nem que sejam poucos minutos por dia, mas dê-lhes qualidade de tempo. Coloque isso como prioridade em sua vida. Receber presentes. Presentear exageradamente um filho pode fazer com que estes brinquedos tornem-se sem sentido, e também transmitir à criança um falso valor das coisas. No entanto, presentes periódicos, premeditadamente escolhidos e dados juntamente com palavras afirmativas do tipo, eu amo você, então quis lhe trazer este presente, podem ajudar a suprir a necessidade de amor de uma criança. Da próxima vez que você comprar ou oferecer um presente a seu filho, expresse amor verbalmente quando for entregá-lo. Outra forma de expressar amor a seu filho é negar-se a dar a ele algo que seja inadequado. Eu amo você, por isso não vou lhe comprar uma cobra como animal de estimação. Formas de servir. Apesar de você constantemente realizar as coisas por seu filho, na próxima vez que terminar uma tarefa que seja especialmente significativa para ele, faça questão de dizer que realiza aquilo porque o ama muito. Escolha algo que não seja especialmente agradável a você, mas que seja muito importante para ele. Adquira uma nova habilidade na área acadêmica ou mecânica, para ficar um pai mais completo. Toque físico. Abraços, beijos e toques adequados são muito importantes para o tanque emocional de seu filho. Leve em consideração a idade, o temperamento, a linguagem do amor, etc., de cada filho e determine uma aproximação especial nessa área. Quando eles crescerem, você precisará aprender a ser mais sensível, mas também deve continuar com o hábito de tocá-los para a afirmação dos mesmos. Em caso de descobrir a primeira linguagem do amor de seu filho, ponha sua atenção nisso e use-a regularmente. Porém, não negligencie as outras 4. Elas poderão ter muito significado uma vez que você já aprendeu a falar-lhe em sua primeira linguagem. Para discussão em grupo. Destaque a importância tanto de descobrir como de compartilhar o conceito das linguagens do amor com seus filhos. Isso deve ser feito baseado no nível de compreensão, e leve em conta, primeiramente, a idade de cada um dos mesmos. Encoraje-os a expressar as opiniões deles a respeito de suas próprias linguagens do amor. Conte-lhe também qual é a sua e a de seu cônjuge.
como esta prática pode ser feita em culturas e contextos familiares diferentes. Deixarei 5 indicações para te ajudar a melhor entender as linguagens do amor em todas as áreas de sua vida conjugal e familiar. Para adquirir seu livro ou seus livros, confira os 5 primeiros links na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que também precisa entender e ter uma vida de amor verdadeiro.